Grande Espírito, Grande Mãe, né? Seres divinos, mestres, mestras, sábios, sábias da sabedoria de todas as culturas, né? De todas as épocas, que possam estar nos auxiliando, nos trazendo insight, vislumbre, orientações espirituais e nos dando a força e nos mantendo na busca, nessa busca que é a busca do nosso próprio ser divino, que somos nós mesmos. Axé, arro, namastê. Namastê. Boa noite para quem chegou. Só para sempre é importante, né? Tá falando o início, né? Estamos no capítulo estudando agora essa semana, né? Desde a semana passada, capítulo 9, que chama do Nascimento ao Renascimento, que é o livro que está lá, Ideias em Perspectiva do Paul Bruto, que fazem parte da série de notebooks dele, né? São anotações dele. Então, nós vamos estar dando sequência. Aquele parágrafo que ficou da página 73 da semana retrasada. Não, eu sei que eu já falei, né? Eu falei, pedi para umas pessoas que já estudam o Paul Bruto há 30, 40 anos, né? E aí, outra semana, eu estava conversando, perguntei, e aí, conseguiram ver? Eles falaram, a gente entendeu assim, né? Mas aí eles mandaram lá tem a Fundação Paul Bruto lá nos Estados Unidos, lá que tem o rapaz que fez a compilação, né, do Paul Bruto, que o Paul Bruto autorizou ele fazer todas as compilações, que está lá aquele site em inglês, lá todo o material dele arquivado numa das universidades americana lá, que agora não sei o nome. E aí eles falaram, a gente mandou para ele dar uma olhada aqui, né, já que ele conhece bastante, ver se o Paul Bruto cita novamente aquele texto de uma outra forma dentro da obra dele, né? Porque eles também ficaram, não, tudo bem, a respiração é na hora, lembra que falava sobre a hora da concepção, né, que é importante o pensamento do pai e a respiração da mãe, né? E ele só fala isso, é um parágrafo. E aí a questão, né, que para mim também ficou indo, por quê, né? Por que só o pai o pensamento e por que só a mãe a respiração, né? Então ainda está em aberto aí a questão, né? Mas a visão dessas pessoas que eu perguntei só, o pensamento do pai e o pensamento da mãe é importante e a respiração do pai e da mãe também é importante nesse momento. Quer dizer, se você está fazendo uma concepção consciente, né? Você está tendo um ato sexual, um ato amoroso, é assim, para gerar um filho, sabe que aquele dia é o dia fértil, aquela coisa toda, e fala, vamos gerar um filho aqui hoje, né? Então, essa é a importância. Mas, então, acho que já fica essa resposta. Se caso vier outra, aí eu acrescento para vocês. Mas a questão é essa: o pensamento do pai é importante, o pensamento da mãe é importante, a respiração do pai e também quanto da mãe é importante nesse momento, tá? Até que a gente tenha uma outra resposta de alguém que tenha um conhecimento ainda mais profundo da obra inteira do PIB, né? A obra inteira, acho que tem 23 notebooks, né? Que esses aí estão tudo em inglês. E aí eu não sou leitor nessa língua, né? Então, só tenho acesso ao que o pessoal às vezes me manda, que não foi traduzido ainda, que não saiu em livro, mas às vezes eles mandam, né? Eles compartilham, algumas pessoas compartilham. Então é isso. Então vamos dar seguimento, né? Vamos dar aos nossos estudos do dia de hoje. Não tivemos perguntas essa semana. Aí as pessoas que quiserem mandar perguntas ficam à vontade, né? Pergunta sempre ligada aos textos, às mensagens, ao que nós estamos estudando ou, ao, ou algum livro do Paul Bruto, né? Mas de preferência que a gente está estudando, né? Porque eu estou tentando buscar um conhecimento crescente, né? De assuntos crescentes
para, com o tempo, a gente ir aprofundando em assuntos mais profundos ainda, né? Embora tudo é profundo, né? Mas às vezes temos que ser mais ainda. Então, nós estamos no 1, 2, 3, 4, 5, quinto parágrafo da página 114 do capítulo 9. É um ensinamento conhecido tanto na Índia como na China, que, concentrando seus pensamentos nos momentos que antecedem a morte, no nome de seu líder espiritual com fé total, ardor indiviso, né? E atenção profunda e sincera, o homem se livra de alguns ou de todos os tormentos purificadores que se seguem à morte, e a que ele, em caso contrário, teria que submeter-se. Está escrito também que se prefere concentrar-se no tipo de ambiente no qual o seu próximo nascimento deve ocorrer, ele contribui para a sua possível realização. Esse parágrafo aqui é muito importante, né? A gente sabe que os tibetanos têm essa coisa de se preparar para a morte, nós, ocidental, tem muito pouco, né? Tem muito pouco de conhecimento, né? Em função do próprio Ocidente, agora que começa a se abrir um pouco mais de conhecimento profundo, né? Da verdadeira sabedoria, né? Ou filosofia. E geralmente alguns conhecimentos ficam muito restritos a grupos esotéricos, né? Então, esse conhecimento de que a hora da morte, né? Que é a hora que você está fazendo a passagem mesmo, né? A última, né? A última saída desse corpo. Aí você está saindo ali, então aí precisa também ter mente forte, precisa ter treinamento, né? Se você tem um treino de uma vida toda, naquele momento fica fácil. Se você não tem treino nenhum, a possibilidade, a probabilidade de você conseguir manter a mente direcionada naquele momento que você está fazendo a, a última saída do corpo, né? Que a gente chama morte, né? Ou transição, não importa o nome que queira dar, dificilmente vai se conseguir, né? Agora, se você teve um preparo, né? Mas óbvio que esse preparo você não está preparando para a morte, você está preparando para crescer, para atingir o eu superior, atingir dimensões superiores, né? Pelo menos o nível búdico de mental superior, é todo esse treinamento. Mas todo esse preparo te possibilita que na hora da morte você consiga você consiga direcionar para onde você quer ir numa próxima encarnação, se você já viu que não é a última mesmo, ou se ou ou a transcendência lá para onde você quer na pós-morte, né? É óbvio que tudo isso vai estar sempre de acordo com o seu grau de conhecimento, de consciência, né? De tudo aquilo que você todas as suas possibilidades de consciência que vai definir. Mas o último pensamento, na hora que está fazendo a transição, ele é de importância fundamental, né? Então, é uma coisa para se pensar e para se entender. E aí, a hora que eu estava, quer dizer, eu estou lendo para vocês, mas óbvio que eu já li esse parágrafo, né? Mas agora a hora que eu estava lendo aqui foi me vindo, né? Experiências de pós, assim, de passagem, né? De grau de consciência de morte, né? Similares, né? Óbvio que não é a mesma coisa, mas similares, parecidas, né? Análogas. Quando você está trabalhando com plantas de poder ou plantas maestras, que você entra numa força muito grande, né? Forma de falar, né? Uma expansão muito grande, uma força muito grande, e que ali começa a vir tudo, né? É o que a gente poderia ter de mais, assim, dentro, sem ter essa memória da morte, mas para ter uma compreensão do que é possível, né?
Quando vem aquela força muito grande, você está ali e começa a vir, e às vezes vem as coisas erradas que você fez, e vem isso, e vem gente que você maltratou, e vem não sei o quê, e vem não sei o quê, entendeu? Se você não está acostumado e não tem uma mente com capacidade de concentração e de transcendência, ou um amigo espiritual, um guia espiritual, como ele está dizendo aqui, né? E esse guia pode é qualquer um, né? Assim, qualquer um que queira te ajudar e que tenha capacidade para te ajudar, né? Independente independente de religião, né? Para nós, que tem uma grande parte aqui que é um budista, é o asqueiro, tem suas divindades, tem seus amigos e mentores direcionados, né? Mas as pessoas que moram lá em Índia, elas têm outras divindades, outras formas, outros mentores, né? Óbvio que o grande espírito e a grande mãe é uno para todos, mas a regionalidade, né, cada povo vai ter uma forma de cultuar, e isso também em cada época, né? A gente for lembrar um pouquinho, né? O Egito antigo há 5.000 anos, né? Vamos falar 5 que fica mais fácil, né? Mas até antes, né? Naquela região do Egito, houve toda uma cultura, uma possibilidade ali de iniciações que fez parte tanto para o planeta, né? E grandes maestros que a gente conseguiu, históricos, né? Porque tem maestros que né? A gente nunca ouviu falar e fazem um trabalho no anonimato e não tem importância nenhuma. Mas alguns que são historicamente famosos passaram por lá, né? E hoje aquela cultura, né? Aquela cultura daquelas divindades daquela época e de seres que instruíram, hoje praticamente, se existe, existe em grupos minoritários e praticamente escondido. Tornou-se um país muçulmano, também é uma religião bonita, que a gente respeita, né? Ah, sem nenhum problema. Mas estou dizendo que, historicamente, uma região e um povo, né, com o passar das eras, muda também, né? Há uma transformação pela própria roda que gira, né? A própria roda da vida, a própria roda do karma girando. Dando sequência para o próximo parágrafo, né? Nossa habitual tendência de pensamento na Terra será necessariamente a habitual tendência de pensamento com a qual iniciaremos a vida do espírito, embora não seja a mesma com a qual terminaremos, né? Vou reler de novo devagar, que isso também é importante. Nossa habitual tendência de pensamento na Terra será necessariamente a habitual tendência de pensamento com a qual iniciaremos a vida no espírito, embora não seja a mesma com a qual a terminaremos, ou seja, ou como espírito, porque espírito nós já somos, né? Nós só estamos no corpo, né? É, o, o que eu vejo de importância nesse parágrafo, né? É, a forma como nós pensamos, agimos, as nossas crenças, quer dizer, tudo isso somos nós. É óbvio que toda a sociedade faz um peso gigante em cima da gente, né? E a gente tende a nos levar como rebanho, né? Se você não tem força suficiente, você é levado, como é que fala? É boi de boiada, né? É boi de boiada. Você vai para onde a boiada vai, você vai junto, você não pensa, né? A não ser que você tenha força, tenha consciência, né? Não é navegar contra, assim, contra, isso também não é sabedoria, né? Mas é estar atento, né? É não seguir o fluxo para ficar confortável. Ah, porque todo mundo faz isso, eu vou fazer também porque é isso que é aceito, né? Todo mundo é de X religião, também você daquela religião, todo mundo está vestindo azul agora, eu vou vestir azul, né? Todo mundo agora está fazendo isso, eu vou estar fazendo isso porque é bonito, porque é aceito, né? É isso. Essa é a importância aí. Nós tá isso por quê? Porque tudo isso, quando nós fizemos a passagem que se chama morte,
É isso que nós somos, né? E a gente vai para esse grau vibratório que nós somos, né? E é isso que é a importância também de estar eliminando o máximo possível, ou todos, né? Isso é de cada um, é a história de cada um, é o destino de cada um, né? É o karma, o dharma de cada um. Ah, a maior parte dos vícios possíveis, né? Porque todos os vícios nós levamos junto para o estado, né? Sem corpo físico, né? Vamos estar lá, a nossa consciência está lá, mas os vícios vão estar lá, ué. Os vícios é seu, não vai desaparecer, não tem mágica, né? Se fosse assim, não tinha ciclo reencarnatório, né? É. E é uma e o ciclo reencarnatório, a única forma de sair dele é consciência, porque é, é uma lojinha aonde você está sempre devendo, né? Não, agora eu vou eliminar a conta. Não adianta, aumenta a conta, né? Porque tudo que você faz gera karma, né? A não ser que você tenha consciência plena, aí a sua ação não tem karma, né? Aí sim, porque daí você está ligado com o espírito, tudo que você faz não é você que está fazendo, é o espírito que tá agindo, né? O espírito que eu falo, né? O grande espírito, o eu divino, né? Você está a serviço, então não gera mais karma, mas enquanto isso não acontece, os karmas estão sendo gerados, né? Então, é, é, o objetivo é nós estarmos nos lapidando, né? O máximo possível. Mas não adianta querer assim só botar aquele pensamento, eu quero eliminar meu karma, eliminar. Se fosse assim, já né, todo mundo já estava iluminado, todos os buscadores já estavam iluminados. Não que esse serviço tenha, não é para ser feito. O que eu estou dizendo é que não, o foco não é esse, né? O foco é fazer o trabalho de lapidação. Para quê? Para que a graça, né? Que é o poder divino, é o eu divino, é Deus, né? Grande Espírito, né? Brahman, Olorum, né? Os nomes sagrados do Deus, né? De Deus, ou da Grande Mãe, possa estar se manifestando em nós em alguns momentos, até que aquilo que a gente chama de iluminação ou consciência permanente aconteça, né? Perguntas? Eu tenho, pois é. É a Flávia. Sim, pode falar. Referente à consciência dos vícios, né? Por exemplo, se a pessoa tem essa situação de idas e voltas, né? Referente a qualquer tipo de vício, por exemplo. Tem uma possibilidade dela já ter vivido isso, ter uma facilidade dessa dependência aqui nessa vida, e possivelmente na próxima, se ela não tiver com essa consciência liberta, possivelmente ela vai ter um retorno parecido com essa vida presente, por exemplo. Por exemplo, a pessoa pode ter uma consciência liberta, mas o corpo ainda não conseguiu se libertar, por exemplo. Não, então ela não tem uma consciência liberta, né? Ah, entendi. Ela tem uma consciência, uma percepção de si mesma. O que eu estava falando é uma consciência permanente, né? Você só atinge a consciência permanente a hora que a graça age. A hora que a graça age, aí sim, toda a sua, que chama de sankaras, né? Sanskara, agora eu me enrolei no nome aqui, que são as tendências, né? Que são o karma também, né? Forma de falar, tudo aquilo de outras vidas que está agindo em você. Aquilo aquilo já não tem mais força, já não tem mais atuação, entendeu? Aí sim você é um ser liberto, né? É um Jivamukti, como chama, o pessoal hindu, iluminado, né? Isso, mas enquanto isso não acontece, não. Se você não iluminou, assim, não despertou, enfim, tudo bem, você pode ter vislumbre, sim, você já é um ser já a caminho, entendeu? Tem vislumbre, vai, né? Vê o mundo superior, né? Não o astral, mas os mundos além do astral, né? Vê.
Vê as coisas, né? Vê, sente, percebe, né? Não é só ver, né? Sente, né? Dentro de si, pertencente, né? Aquela belezura, tudo, né? Mas não está permanente. Então, a chance de você reencarnar em corpo físico existe normalmente, né? Enquanto não for permanente, ainda existe a chance. Porque aí nessa libertação da mente, né, que eu quis dizer, o corpo também precisa ser liberto nessa mesma vida, então, né? Então, o corpo é o veículo, né? A consciência é o próprio espírito, né? Nós estamos manifestados através do corpo. O corpo não tem que ser libertado, o corpo vai deixar de existir, né? Nós Entendi, pai. sentimos tudo isso através do corpo. Nós viciamos o corpo. Não é o Sim, é corpo verdade. que nos vicia, nós viciamos o corpo. O corpo é instrumento de tudo aquilo que a gente chama de vício. Vamos pegar vícios suaves, né? Se é que tem vício suave, mas, por exemplo, de chocolate, de açúcar, né? A pessoa está ali, é vício, né? Se ela tá, ela precisa, aquela coisa toda, né? Óbvio que todo mundo precisa de açúcar, de sal, né? De todos os elementos, do picante, do azedo, do amargo, tudo isso faz parte do equilíbrio do corpo, mas a partir do momento que você está viciado, ou em bebidas, né? E em outras coisas, tem tanto vícios que se for falar a gente não para mais. Mas todos os nossos vícios, primeiro, a gente temos que reconhecer que temos o vício, é o primeiro passo, o grande passo é reconhecer. Segundo, ver que sozinho, não sozinha, né? Ou sozinho, não temos capacidade de superar aquele vício. Somente com a mente, muito pouco provável, né? Muito pouco provável. Você pode fazer uma repressão profunda, se tem uma mente poderosa, você faz uma repressão profunda, mas aquilo não quer dizer que você transcendeu aquele vício, você reprimiu ele com violência, ou usando qualquer técnica, ou religiosa, ou coisa, né? Então, é preciso pedir uma cura. Para todos os vícios, uma cura. O que é uma cura? Aquilo deixar de existir. Você está curado, não precisa mais daquele elemento. Certo, pai. Vícios de bebida, de cigarro, de sexo e de não sei o quê, de doce, e aí vai, né? Tem tantas coisas aí que vai. A gente tem que pedir, tem que reconhecer que está em desequilíbrio, né? Sexo é bom, óbvio, né? Mas se tem alguma coisa além também ali que vê que está sempre puxando por uma certa tendência, aí tem que olhar, tem que analisar, tem que ver, né? E mesma coisa, outras coisas. A comida é bom, é óbvio, tem que comer, mas se fica, né, tá sempre puxando ali para a gordura, para o açúcar, não sei o quê, tem que se olhar, né? Tem que ver o quanto que aquilo está te fazendo, está te segurando na terra, está te tornando, segurando na terra é uma palavra esquisita, né? Mas está mantendo uma densidade desnecessária dentro do seu ser, tanto físico, mental, emocional. Pelo menos é assim que eu entendo, assim que eu vejo, assim que eu aprendi, tá? Certo, pai Zé, obrigada. Eu agradeço. Fica à vontade para perguntar. Vamos ver o que nos diz o próximo parágrafo. Se você quer saber aonde irá depois da morte, eu lhe direi, pois já estive lá. Você não vai a parte alguma, a lugar nenhum. À medida que a consciência dessa terra e o corpo terreno se desfazem, logo após a morte, você simplesmente entra no estado de consciência ao qual o seu caráter faz jus. Simples assim, né? Parágrafo curto e direto, é aquela piadinha que a gente faz, né? Ah, aí está lá a força, acho que eu estou indo embora. Não tem para onde ir embora, né? Nós estamos dentro da própria criação, né? Dentro da consciência cósmica, de tudo aquilo que é Deus. Né? Não tem para onde ir embora. Nós somos consciência, né? Nós retornamos consciência. E a consciência é aquele estado que a gente está até que nos libertamos. Né? Libertamos, que eu falo, é da ignorância, né? E essa ignorância que nos mantém presos, achando que só
né? Que só existe o corpo físico, só existe esse mundo, e tatati, tatatá. É isso aí que é a ignorância, ou como alguns dizem, o verdadeiro pecado original é isso, a gente achar que é o corpo, né? Identificou com o corpo, esquece que o corpo só é o veículo, né? Existem outros veículos que a gente pode estar usando, né? Outros além do astral também, né? Sei que é uma parte, normalmente os sonhos estão em nível astral, não estou falando mal do astral, mas o astral ele, o físico e o astral tá no mesmo nível, né? Isso, um só não tem a mesma densidade, mas está no mesmo nível. Existem outras possibilidades além do astral, e infinitas, né? Infinitas. Dando sequência. Diz que a morte nivela tudo, isso é verdade. Só disse que a morte nivela tudo, isso é verdade. Só no que se refere ao lado visível dela, pois no outro lado cada um vai para o seu próprio estado de consciência, aquele para o qual se preparou. Desatado do corpo, ele entra para a atmosfera do qual pertence. Esse parágrafo ele está só reafirmando tudo aquilo que nós já estamos falando aqui, né? A gente fez a transição, a gente vai para o grau vibratório, né? Usando um termo mais atual, assim, mais comum, né? A gente vai para o grau vibratório de consciência da qual nós somos, né? Somos, né? O indivíduo deve desenvolver a sabedoria e o autocontrole nessa vida, pois se não o fizer, poderá sofrer após morte. Poderá estar cheio de apetites animalescos sem ter um corpo para satisfazê-los. A sabedoria e a disciplina capacitá-lo a adaptar-se com relativa facilidade, né? Então, o indivíduo deve desenvolver a sabedoria e o autocontrole nessa vida, pois se não o fizer, poderá sofrer após morte. Poderá estar cheio de apetites animalescos, sem ter um corpo para satisfazê-lo. Sabedoria e a disciplina capacitá-lo a adaptar-se com relativa facilidade, né? Então, é aquilo que a gente estava falando, né? Dos vícios, a gente vai carrega esses vícios para o estado pós-morte, e não tem outra forma, né? A não ser que você já iluminou, já eliminou realmente aquele vício, né? Transcendeu totalmente, está curado, né? Então, em todos esses apetites animalescos é por causa do corpo físico, né? O nosso corpo é um corpo animal, né? Animal no nível que nós estamos existindo lá 3D, corpo biológico, né? Natureza animal. E aí ele fala que a sabedoria é a disciplina, né? O que é essa sabedoria? Esse conhecimento que ele está trazendo, que outros mestres já trazem, né? E outros há milênios já vem trazendo, né? E a disciplina, né? A palavra disciplina eu sei que é uma palavra meia que sempre causa, principalmente nessa época nossa, que causa um desconforto, né? Mas disciplina é consigo mesmo, né? Não é, não é disciplina, como é que fala, né? Não é disciplina de quartel, né? Que tem que obedecer porque você aprendeu a obedecer e é isso, né? Soldado faz aquilo né, que foi orientado, segue a hierarquia. Não é essa disciplina que nós estamos falando, né? Estamos falando de disciplina consigo mesmo. E toda disciplina, ela existe até você criar um hábito bom. Depois que você criou um hábito bom, ela deixa de ser disciplina, né? A disciplina por exemplo, de levantar cedo, escovar os dentes. Você não chama isso de disciplina, você já faz automaticamente, vai lá, toma café. Mas não deixa de ser uma disciplina, se você faz isso toda vez que você levanta, né? A meditação, ela requer disciplina até que ela se torne um hábito positivo dentro da sua existência. Aí toda vez naquele, mais ou menos naquele horário, você já está lá pronto, você não precisa mais de disciplina, né?
todo o seu ser já adquiriu aquele hábito positivo, né? E, às vezes, um hábito positivo, que nem o do Bibi, né? Eu acho que eu já falei isso, mas isso aí a gente vai repetindo sempre, porque ele é o estudo da vez aqui, né? É, mesmo depois que ele já alcançou o sarraj, ou seja, a iluminação permanente, ele levava o corpo para meditar. Ele falava, mas por que você vai meditar? É porque o corpo, como é que ele fala? O corpo já adquiriu esse hábito e tá condicionado. Então ele sentava, ia lá e sentava meia hora, não precisava, né? Porque ele está em estado permanentemente, mas como o corpo criou um hábito, ele também respeitava o corpo que ajudou ele a chegar até lá, né? Esse veículo que ajudou ele a chegar lá, à iluminação permanente. A Gina está falando aqui, né? Está com o ouvido aqui ouvindo. Ela falou, é como exercício físico, né? Se você nunca fez, aí fica difícil, aí você precisa de disciplina. A partir do momento que você começa a fazer regularmente, vai normalmente, né? É só para entender, né? Que a disciplina nos leva a criar bons hábitos, né? E hábitos ruins também, né? Hábitos ruins. Assim, mas aí já não é disciplina, né? A partir do momento, aí já a gente pode chamar de indisciplina, aquilo que nos leva a hábitos ruins, né? Está indisciplina, mas não deixa de ser um condicionamento. A gente se condiciona com qualquer possibilidades que nos dê prazer, né? Toma um pouquinho aqui que essa garganta está seca. Perguntas, pessoas? Se tiverem perguntas, estamos abertos a perguntas, a comentários, né? Bem tranquilo, suave, né? Então, vamos dar sequência aqui no nosso estudo. A mente humana é compelida por suas próprias características especiais a criar uma imagem do mundo exterior de uma certa maneira e de nenhuma outra. O tipo de mundo que ela vivencia segue naturalmente ao tipo de percepções que exercita. Muitos planos diferentes de existência lhe estariam abertos, portanto, se essas características fossem abruptamente alteradas de muitos modos diferentes. Podemos estar, e na verdade estamos, vivendo ao lado de milhões de outras mentes humanas, das quais estamos totalmente inconscientes, apenas porque elas não chegam até o atual restrito raio de ação de nossas percepções. A vida depois da morte, num outro mundo, não é meramente uma possibilidade teológica, mas uma probabilidade científica e uma realidade filosófica. Tá. O parágrafo é longo, né? Então vamos dividir ele por partes para a gente poder ter um entendimento melhor, né? E às vezes ele fala disso de possibilidade teológica, você tem que ver que ele estava trazendo, né, ele fez Pibi, ele fez um resgate, né, do, da sabedoria da Índia, da sabedoria do Sri Lanka, ali, é o que a gente chama de Vietnã, outros maestros, então, né, do Egito, alguns maestros que conheceu no Egito, outros maestros de várias fontes, né? Ele bebeu de várias fontes e de vários sábios, né? E aí ele faz essa síntese e traz para a gente numa bandejinha de prata aí, né? Facilitando a nossa vida aí. Mas tem que lembrar também que né, se hoje parece fácil estar falando desses assuntos, é porque a gente está numa bolha, né? Eu falo assim, uma bolha nossa, do grupo de reza, grupo de umbasqueiro, grupo de umbandista, então é fácil falar, né? Mas sai para a rua falando disso daí, né? Ainda continua limitado isso daí, né? Esses assuntos mais profundos
continua limitado. A grupo limitado que eu falo é grupo restrito, né? A poucas pessoas, né? Nós somos 8 bilhões de seres encarnados no planeta, né? Desses 8 bilhões, quantos que têm uma profundidade de consciência para ouvir, pelo menos para ouvir, né? Sem meter o pau, né? A maioria está toda voltada ao prazer imediato, né? É comer, beber, fazer churrasco, tomar cerveja, né? Não falei todos, né? Eu falei a maioria, né? É prazeres, né? Prazeres. E aí vai, né? Não que os prazeres não possam existir, né? Mas eles não podem ser em primeiro plano. O prazer não, senão você não está caminhando, né? Você está girando dentro da roda. Se toda a sua energia está sempre voltada para algum prazer e, e, a, e o teu próprio desenvolvimento não está em primeiro lugar, né? É sinal que você está só girando, né? Então vamos lá. A mente humana é compelida por suas próprias naturezas especiais a criar uma imagem exterior de uma certa maneira e de nenhuma outra. O que é isso aqui? Isso aqui é a base do mentalismo, né, que é toda a filosofia do PIB, né? Mentalismo a gente já explicou lá no início, né, que é a filosofia do qual o mundo existe, mas o mundo é a própria mente de Deus, né? É a mente de Deus, a mente cósmica, a consciência cósmica existindo, né? E a nossa mente cria, co-cria, somos co-criadores, mas a nossa mente não é a mente de Deus, né? Importante entender isso também, né? Senão fica doido. Muita gente já, não, que eu já sou Deus. Sim, é Deus em fragmento, né? É Deus em fragmento, né? Um pedaço de Deus, né? Um raio de Deus, né? Isso. Mas não o Deus, né? Onisciente, onipresente, e todas aquelas qualidades que se dá a Deus, né? Não, né? Então a nossa mente ela cria esse mundo, né? Ela faz parte dessa criação. A grande mente de Deus está aqui, e nós estamos aqui existindo aqui e co-criando e projetando ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo criando a nossa realidade aqui ao nosso redor, quer queira ou quer não queira, né? A mente, se você já tentou meditar, né? E isso também é importante, mesmo que não consiga o estado meditativo, tentar, porque você vai ver, a hora que você para, começa a olhar, é só fluxo de pensamento, e ele não para. E esses pensamentos não são seus, é a mente que está, né? Seu que eu falo como consciência, né? Ele tá vindo da fonte do corpo causal, que é a alma, né? Mas está ali fluindo, e dentro dessa mente concreta, e está criando. Quer você queira ou quer você não queira, você faz parte da máquina que está criando, né? Máquina não ficou muito bom, né? Você faz parte da grande mente, que é o mundo, dentro dela como uma mente individual, criando e recriando e mantendo o círculo e o giro. Para ter uma ideia disso daí, acho que isso aí seria interessante, né? Vocês já viram realidade virtual, aqueles óculos lá que você coloca, parece que você está dentro? Eu nunca tive oportunidade, mas eu já assisti vídeos de realidades virtual, né? É isso, né? Você coloca aquele óculos de realidade virtual, você está vendo as coisas ali, aqueles videogames, aquelas coisas, você está vendo ali como se você estivesse interagindo, né? Mas aquilo está dentro da sua mente, que é uma imagem. Mas aquilo não existe fora dali, entendeu? É todo um sistema ali criado para criar uma situação que você passe a olhar e ouvir e sentir como se tivesse em uma outra possibilidade. É a mesma coisa nós aqui, existindo dentro do corpo físico, dentro desse mundo. Não estou dizendo que esse mundo é uma realidade virtual, senão o pai está ficando doido. Não estou babando, não. O que eu estou dizendo é que uma das formas de explicar, para entender como é que funciona a mente dentro dessa realidade, é uma das formas.
sem ter uma ideia do que acontece aqui. Nós estamos dentro do corpo, projetando o corpo, 5 sentidos, está indo para lá, para cá, e nós estamos interagindo aqui. Ó. Aí parece tudo real, né? E é, né? Dentro dessa dimensão é real. Né? É isso. E estamos aí. Mas tudo está dentro de uma grande mente, dentro da nossa própria mente, né? Que essa mente alimenta a nossa mente, né? E está ligado a ela, tem a projeção e está existindo. Essa é a diferença entre o sábio, né? E o não sábio. Né? O sábio, ele sabe disso. Né? Ele está consciente, ele está plenamente consciente que esse mundo é isso. Né? Mas nem por isso esse mundo deixa de ter importância, e nem por isso esse mundo, como é que fala, não serve para nada. Não, esse mundo aqui é o campo de experiências para almas igual nós que estamos aqui aprendendo, né? Em desenvolvimento, aprendendo, até que acorda, né? Desperta, aí a gente desperta, acorda, né? E começa a ter outras possibilidades de conhecimento e de dimensões, né? E de dimensões além do astral. Pergunta, gente? Vamos, esse capítulo é denso, né? Fala sobre morte, né? Coisa é meio denso, né? Mas faz parte também do nosso. A única certeza que nós realmente temos é essa, né? Uma hora esse corpo deixa aquilo que a gente chama morte, que é esse corpito físico, vai deixar de existir. Então vamos dar sequência, né? Então, desse mesmo parágrafo, a gente consegue terminar esse parágrafo aqui, né? A gente tá. O tipo de mundo que ele vivencia segue-se naturalmente o tipo de percepções que exercita. Isso eu já falei. Muitos planos diferentes de existência estariam abertos se essas características fossem abruptamente alteradas e de modos diferentes. Então, todas essas outras possibilidades dimensionais dentro do próprio planeta estariam abertas para nós se a gente tivesse, né, tivesse transcendido esse grande apego aqui. Eu sei que algumas pessoas que já têm, são médios, né, já têm contato com outro nível, né, ou com aquilo que a gente chama de plano astral. E aí aqui ele fala aqui de forma bem aberta, né, vivendo ao lado de milhões de outras mentes humanas, né, que são todas essas dimensões que coexiste aqui, né, e a gente não tem nem consciências dela. Né? Estamos aqui limitados aqui pensando no Netflix, no filmezinho da Netflix, no videozinho do YouTube, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Próximo parágrafo. A morte é a entrada no novo modo de ser, uma forma renovada de vida, um outro período no qual a antiga experiência é assimilada e a próxima fase, reencarnação preparada. Né? É um parágrafo praticamente autoexplicativo. Né? A morte é a entrada no novo modo de ser, óbvio que você já não vai ter mais um corpito físico, uma forma renovada de vida, sim, também em função disso, né? Você já vai estar você já saiu da 3D, né? Você vai estar no mínimo na 4D, né? Quarta dimensão, né? Ou no mundo astral, mundo das almas. Período do qual a antiga experiência é assimilada, né? Se tudo aquilo que a gente passou vai sendo assimilado, e a próxima fase, né? Se você vai ter que reencarnar ainda, já é preparada ali pelas leis, pelas leis universais, né? E aí você volta novamente num outro corpito, uma nova possibilidade de aprender, né? E se não aprender, aí volta de novo num outro corpito e assim vai, né? É como sonhar e dormir, né? Sonhar e dormir, né? Só que se você só que se você deita para dormir, você tem pesadelo, aí já não é tão gostoso, né? Se cada vida que você vem ali e o negócio está feio, né? Está feio para você por suas próprias, né? Por suas próprias predisposições, né? Não é tão engraçado assim, não, né?
A primeira experiência da morte não é a última, pois... Não, esse aqui não. Esse parágrafo eu até pulei que tá meio confuso, pelo menos para mim, né? A cremação é um desafio definido e enfático. Se o indivíduo realmente crê que a alma do homem e o seu... A cremação é um desafio definido e enfático. Se o indivíduo realmente crê que a alma do homem é o seu verdadeiro eu, ou até mesmo se crê que o poder do pensamento do homem é o seu verdadeiro eu, então não pode haver nenhuma objeção a ela a cremação, né? Mas ao contrário, total aprovação. O método de enterrar os corpos mortos é adequado apenas àquele que acredita que seu poder de pensamento é um produto do cérebro corporal. Isso é, um materialista. Então, aqui ele está dizendo, né? Mas isso fica para cada um, óbvio, né? Aqui o que nós fazemos é um estudo, né? Estamos passando um conhecimento, né? Uma sabedoria de alguém que se iluminou. Mas óbvio que cada um absorve isso de uma forma, né? Usa os filtros da razão, usa o filtro da sabedoria, se adequa ao seu próprio momento de existência, né? Para a gente seguir. Mas não é como é que se fala? Eu estou vendo aqui um chat aqui. Então é isso, né? A cremação é sempre melhor do que ficar enterrando cadáveres, né? O cadáver fica lá deteriorando, tá tudo bem, a terra está absorvendo, né? Mas é totalmente desnecessário, né? Por vezes, depende do nível que você está de consciência, aquele cadáver seuzinho ali, você vai criar um apego danado ali, do plano astral você fica ali em voltazinha daquele túmulozinho seu ali, que, que nem uma mariposa ali, né? Então, cremando, pelo menos. Mas vai falar isso para quem está tão denso, né? Não vai aceitar. Pois é, mas e o que, por exemplo, e alguém for muito apegado ao corpo, na hora da cremação ele não vai estar ali presente? Vai, É, é né? possível. Esse é acho que o maior medo do materialista é esse. Sim, mas quem está queimando não é ele, está queimando o corpo, né? Um corpo que já é inerte, né? Já está sem vida. Então, é isso Sim, que eu falei, mas para é, alguém que é materialista entender isso é é, difícil demais, é né? complicado. Que é o apego, né? Você vai, mas ainda de alguma coisa você ainda quer ter um link, né? É, não tem o desapego, né? Não flui, né? Mas é um assunto para se pensar, né? Aí cada um pensa, cada um vê, cada um entende aí como no seu, dentro das suas possibilidades, né? Mas a minha visão pessoal hoje é também de cremação, né? Mas isso fica para cada um, né? Nem sempre precisamos deplorar o fato de que temos que morrer, como observou Goethe. Goethe, eu não sei se a pronúncia é essa, mas Goethe é o escritor, né? Acho que é escritor, é compositor, não. Wagner, é compositor, Goethe, acho que é escritor, é escritor. É isso mesmo, nossa, estou ruim aqui. A natureza, aí entre aspas é a frase dele, né? A natureza está fadada a dar-me outra forma de existência quando a atual não puder sustentar mais meu espírito, entre aspas, né? Então, é a palavra de Goethe, né? E é uma frase interessante, né? Para o Pibi citar alguém é muito raro, né? Então, com ele, só quando alguém expressou ali uma sabedoria acima da média mesmo. A fala dele, desse escritor, a natureza está fadada a dar-me outra forma de existência quando o atual não puder mais sustentar meu espírito. O que devemos deplorar é morrer sem ter conhecimento. O que devemos deplorar, né? É morrer sem ter conhecido esses melhores momentos do viver, esses vislumbres do eu superior.
de qualquer forma, né, como somos seres eternos existindo, né, quando a gente deixa o corpo, a natureza, de uma forma ou de outra, a gente vai ter um outro veículo, né? Pode não ser um veículo muito bom, pode não ser um veículo que você gostaria, mas de uma forma ou de outra vai ter, né? Não tem como fugir, não tem como a natureza nos dar isso. Nós fazemos parte dessa natureza, nós somos uma consciência existindo, né? E o que a gente, às vezes, pode se arrepender, segundo a fala agora do Bibi, né? É morrer sem ter conhecido esses vislumbres do próprio eu, do nosso próprio eu transcendente, né? Somos nós, né? Em outras frequências mais superiores, em outras frequências até além do tempo e do espaço, dentro da eternidade, dentro daquilo que a gente chama eterno agora, né? O eterno agora. Eterno agora é a eternidade, né? E às vezes é importante não confundir com o momento presente. A gente fala o eterno agora, a gente pensa que é esse momento presente. Não. Esse momento presente é uma coisa que está existindo aqui dentro dessa mente na linha do tempo, né? Dentro de uma linha do tempo. Linha do tempo que a gente chama, né? Dentro da mente a gente percebe que tem um passado, né? E tem uma possibilidade de futuro. Então, isso é linha do tempo. O eterno agora é aquilo que sempre existe, sempre existiu, além do tempo, né? E além do tempo e além do espaço, né? E aí vai, né? É bastante coisa para digerir, hein, meus irmãos? Bastante coisa para refletir, mas é importante você estar ouvindo, né? Quando não puder estar presente aqui, poder ouvir, né? Para aqueles que querem, óbvio, né? É para manter-se desperto, né? Manter uma consciência, manter esses assuntos no plano mental dessa mente ativa aqui, né? Aqui para quê? Para que isso vá se fixando, vá se entendendo, tornando uma possibilidade, né? Dentro de cada um de nós aqui. E isso vai crescendo, né? Isso vai melhorando, isso vai criando facilidades dentro da gente, né? Vai, vai transmutando algumas coisas dentro da gente. Lógico que não é só essa aula, mas todas as práticas que a gente já vem falando aqui. A disciplina de parar alguns momentos durante o dia, à noite, sei lá como, cada um no seu cada qual, na hora que vai deitar, né? Aproveitar a oportunidade, na hora que realmente deita para dormir, né? Não para qualquer outra coisa. Deita ali, agora eu vou repousar, né? Levar o pensamento positivamente para aquilo que você quer que aconteça ali durante aquele estado de sono. Tomar consciência a hora que está acordando, né? Lembrar, estou acordando, né? Que aquele momento que a mente está voltando para cá, para essa, que a consciência está voltando para a mente concreta, né? Que é esse 3D aqui, a gente poder perceber essa transição, né? Perceber um pouquinho antes que aquilo somos nós, né? Consciência, né? Entrando numa 3D e essa mente 3D aqui domina, né? Um cavalão bravo aqui que se deixar ela toma conta e você como consciência, né? nem nem existe, né? Você vira o cavalo tomou conta do cavaleiro ou da cavaleira, cavale... E agora esqueci o feminino aí de. Mas não importa, né? É isso. O exemplo é isso, né? Eu quis falar do feminino, mas é isso. É É Amazonas, né? Amazonas. Amazonas, agora eu lembrei. O cavalo tomou conta da Amazonas e do cavaleiro, e aí vai, né? E não tem freio, né? E pior que não tem freio também, né? E aí vai, até que atropela ou cai, ou acontece alguma crise importante para poder lembrar que estava em cima do cavalo. Mas é isso. Por hoje é só. Se tiver comentários, e escutamos, né? Compartilhamos. Se tiver perguntas, ainda temos tempo para responder. Se não, encerramos no dia de hoje.
Alegrias, alegrias. Então, todo mundo em silêncio, todo mundo pensando na morte. Mas vocês não vão morrer hoje, não, eu espero. Alegrias. Espero ver vocês lá quinta aí, tá? Então vamos lá, 30 segundos de concentração aí, de interiorização, né? Vamos mudar o nome, né? 30 segundos de interiorização, vou mudar aqui para Grande Espírito, Grande Mãe, sábios, sábias, maestros, maestras, mentores e mentoras, né, da sabedoria, nos auxilie durante o sono, nos auxilie durante os estudos, né, nos traga insights, nos traga vislumbre, e nos traga sabedoria. Arro, axé, namastê, alegrias.